Amém, 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 amém. Graça e paz, amém, igreja? Amém, filhos? Amém, igreja? Só vou parar na hora que todo mundo falar. Amém, igreja? Ô, glória, que bom. É porque eu não gosto de ficar sozinho. Gente, eu sou carente. Eu sou muito carente. Eu preciso da sua ajuda, que você me ajude a ministrar aqui. Então, às vezes, a gente provoca você para você poder alegrar aqui o nosso coração, nos trazer aqui ao entendimento. Mais uma vez, eu sou muito feliz pelas coisas que Deus tem nos feito e nos dado. Eu tinha dito ao bispo, já agradeci, né? Já deixei a minha alegria aqui de poder estar neste lugar, numa igreja tão histórica, com uma história tão bonita, com um trabalho extraordinário que vocês têm feito, parabenizando pela sua equipe que tem nos cuidado. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, bispo, é claro que a gente quer contribuir, viemos aqui para ministrar uma palavra, mas eu estou muito mais interessado em receber do que levar, do que trazer. Quero muito receber. Eu sou uma pessoa que... Nós dirigimos a igreja em Paraty, no Rio de Janeiro. É uma cidade pequena, uma cidade de 45 mil habitantes. É muito pequenininha, uma cidade histórica. Vale a pena você conhecer, porque é a história do nosso país, todo o período de colonização, todo o período do ciclo do ouro, do café também. Ele passa por Paraty, então tem uma história incrível ali. Vale a pena você poder ali estar. Mas eu sou de Belo Horizonte, eu sou mineiro, ali das Minas Gerais, e fui a Paraty com 17 anos de idade para poder conhecer aquela cidade. Cheguei lá, um tio meu já trabalhava lá. Comecei a ajudá-lo por alguns dias só no seu trabalho. Ele falou comigo assim, pô, fica mais uns dias aqui, depois você vai embora. Eu tinha, apesar de ter 17 anos, mas já tinha me alistado no exército, e por excesso de contingente a gente tinha sido dispensado. Estava com dificuldade de arrumar emprego e resolvi ficar em Paraty para ajudá-lo naquela fase de temporada. Aí eu conheci uma índia, tá ali, minha esposa, a pastora Adriana. Essa mulher me laçou. Ela chegou e, com o seu olhar, ela... Uá! Fiquei lá em Paraty, estou lá já há 36 anos, já naquele lugar. Estou casado há 34 anos com essa mulher linda, meu amor. Essa é a paixão da minha vida. Essa é a mulher mais linda que tem. Para mim aguentar não é fácil, não. Essa mulher é mulher de fé. E ali nós construímos a nossa história. Ali a gente veio construindo a história de Paraty. A nossa história dentro de Paraty, mas Paraty é um local que também ele vive debaixo de uma opressão muito grande. A fundação da nossa cidade, a base dela é a maçonaria. O catolicismo romano, ele é muito forte dentro da nossa cidade. A palavra religião é religar, você voltar à sua essência, você voltar ao seu DNA. Então, toda a influência do catolicismo dentro de Paraty, você sabe que já há uma miscigenação dentro do Brasil, onde que o candomblé, a umbanda, e junto com o catolicismo tem escrevido uma história na nossa nação. E Paraty não é diferente. E as referências dessa cidade, ela está pautada e baseada nessas coisas. Por conta disso, a sociedade, ela reflete isso. Você vai perceber essa reflexão. A gente, historicamente, nós já temos os portugueses aqui, quando chegaram e encantaram, né? Eu fico imaginando as índias, a população de Paraty, a população do Brasil, em Porto Seguro, a Bahia, e vai descendo. O que eles devem ter se encantado quando viram aqueles portugueses aqui chegar com as suas roupas, seus perfumes, seus espelhos, coisas que até então ninguém conhecia. E debaixo disso, pessoas acreditaram em promessas, acreditaram em muitas coisas, se apaixonaram, e tem histórias, não só na Bahia, mas em Paraty não é diferente, de que eu vou te levar comigo. Mas na hora que os navios iam embora, largavam para trás. E a gente carrega dentro da nossa história, estou falando de Paraty, carregamos dentro da nossa história coisas ainda semelhantes daquela época. Apesar de estarmos no século 21, apesar da gente estar aqui no ano de 2021, não é muito diferente. Você vai ver pessoas vindo da Europa, pastor Irene. Você vai ver turistas chegando ali de toda a Europa, de toda a Ásia. E quando chegam em Paraty, as jovens, as pessoas de Paraty também se encantam. Você vê esse principado e essa potestade ainda imperando.
ainda se encantam com as pessoas e com promessas de que namora comigo, eu te amo e eu vou te levar de volta. E aí ficam ali órfãos de um amor, e ficam ali pessoas carregando um legado de maldições hereditárias, às vezes engravidam, os filhos ficam lá, carregam uma revolta, mágoas dentro de si, e a sociedade vai sendo construída diante disso, e a gente então não consegue entender o porquê que as pessoas não rompem. Por que as pessoas ainda, debaixo de legalidades, de princípios, daquilo que rege elas estão caminhando no seu dia a dia. Eu tenho buscado da parte de Deus, e a nossa igreja, a Igreja Apostólica Ebenezer, ela não é apostólica porque a gente quer carregar um título. Ela não é apostólica porque você tem um apóstolo, ou porque, abre aspas, você é melhor do que o bispo, melhor do que qualquer pastor da cidade. Porque o apostolado, ele está literalmente, diretamente ligado ao equibalo, ao enviado, sem direito a retorno. A nossa igreja, ela está debaixo desse manto apostólico porque estamos atrás de uma unção. Estamos atrás de uma autoridade. Queremos e precisamos dessa unção. Porque eu entendo que só pode quebrar jugo unção. Amém? Porque a unção é o que quebra jugos. Eu estava ministrando aqui no culto de sexta-feira, e a gente falava a respeito de quem carrega o que é necessário para poder curar uma geração, para poder alimentar uma geração. E eu citei para vocês a história de Jesus, que está ali sentado e fala para os seus discípulos o que havemos de fazer, porque Jesus, já sabendo o que ia fazer, ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Uma coisa que eu admiro muito no Senhor, bispo, é algo que eu tento ser, junto com meus discípulos, porque o maior referencial para nós é Jesus, e quando a gente vai ler a Bíblia e olhando o exemplo do que é o Senhor, nós queremos caminhar nele. Porque o texto, quando fala que Jesus, já sabendo o que ia fazer, ele fala para os seus discípulos o que havíamos de fazer. Qual que é o legado? Eu falei assim, poxa vida, se Jesus já sabia o que fazer, por que ele fala? Ele vai lá, pergunta aos seus discípulos. Porque sempre num propósito do discipulado é desafiar você. O Senhor estava desafiando os seus discípulos. Então a gente tem que ser desafiado dentro de um ambiente que nós estamos plantados, o que sabemos de fazer. E no desafio que Jesus faz a esses discípulos, eu falei aqui que sexta-feira, uma geração, ali tem alguém que representa uma geração que carrega a incredulidade, ainda que andando com Jesus, ainda que do lado do mestre, andava com Jesus todos os dias e viu coisas extraordinárias. Eu não estava lá, eu não andei com Jesus, só de ler e de ouvir, eu já sou uma pessoa movida por fé. Agora imagina andando com o Senhor. Agora imagina do lado. Mas apesar de andar com o Senhor e ver tantas coisas extraordinárias, eles tinham pessoas de incredulidade. Porque assim, ó, nem se a gente tivesse aqui 200 denários, a gente conseguia alimentar esse povo. É porque você fica olhando para a circunstância e não olha por aquilo que está contigo. Às vezes você só está olhando pela sua dificuldade que você está passando aí agora, mas não consegue entender o Deus que está sobre a sua vida. Se eu ficar olhando para a circunstância, por isso que a pastora Andréia disse ontem, que uma ministração no ano de 2019, que em 2018 nós estávamos na igreja dela, eu falei assim, Deus, porque é todo um contexto, era quase 2 horas de pregação ali, então só uma frase que eu vou lançar aqui. Deus não é um Deus que abençoa projeto, Deus abençoa atitude. Porque eu vejo um monte de pessoas que têm projetos extraordinários, mas não tem atitude nenhuma para colocá-lo em prática. Eu entendo pessoas que é uma coisa simples aqui. Todo final de ano a gente percebe assim, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou perder 10 quilos, vou ficar fininho. Mas não levanta cedo, não vai caminhar, né? Não muda a sua alimentação, não faz um exercício, vai continuar gordo. Você tem um projeto de emagrecer, mas não tem atitude para emagrecer. Eu sou uma pessoa que eu sempre fiquei diante de Deus buscando algumas coisas, porque daqui a pouco eu conto a minha história para você, mas eu morava de aluguel. E eu ficava esperando juntar dinheiro para poder comprar um terreno e construir uma casa. Graças a Deus, Deus tinha me dado o terreno já. E eu projetei a minha casa. E estava querendo juntar o dinheiro para construir, porque eu já comprei a casa pronta.
Rapaz, o dinheiro nunca chegava, bispo. Difícil demais juntar dinheiro. Até que entra um profeta dentro da nossa igreja e falou que assim, ó, Deus falou para você que se enquanto você não colocar o pé no Jordão, ele não abre. Porque o sacerdote, ele precisa de colocar o pé para abrir o rio e as pessoas então passarem. Eu entendi o que o Senhor estava falando comigo. Eu me lembro direitinho, eu tinha R$800 na minha conta. Pensa num dinheiro grande. Aí eu falei que assim, a partir de hoje nós vamos construir nossa casa. Eu sentei ali no nosso terreno, peguei esses calendários que você pega na padaria e rabisquei. Não fui nem no arquiteto. Eu rabisquei a casa do jeito que eu quis e fiz o desenho. Peguei os R$800, fui lá no depósito, comprei o que deu de ferro, comprei o que deu de areia. Não dava para fazer nem a fundação da casa, mas eu comprei. Peguei os meus filhos e fui lá e comecei a fazer os buracos e encher a sapata. Não sou pedreiro, nunca trabalhei de pedreiro na minha vida, mas a internet ensina tudo hoje. Só tinha R$800. Fui lá, meu irmão, medi, fiz os negócios, fiz os buracos, chamei o meu filho, virei o concreto, comecei a encher. Em 9 meses, fala comigo, 9 meses. É o tempo de uma gestação. Em 9 meses a minha casa estava pronta, porque Deus abençoa a atitude. Deus, ele sempre vai abençoar a atitude. Não adianta você ter projeto e não se mover na direção dele. Você tem que mover na direção do que você quer. Então tem coisas que estão dentro de você parado, esperando a fé dos outros. As coisas não vão acontecer. Não vai acontecer. Nós precisamos de entender naquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Naquilo que o Senhor tem ministrado. Meu general de guerra. Está um exército afrontando o Deus vivo. Está do lado de lá os filisteus e está Golias. Seus covardes. Seus isso, seu aquilo, envergonhando o povo de Israel. Vai lá. E ninguém, atitude nenhuma diante. Aí chega um menino, você sabe da história. Chega um pastorzinho ali de ovelha. Está acontecendo aí? Ah, rapaz. E os irmãos de Davi estavam tudo lá. Saul estava lá. Com a sua argumentária de guerra, de batalha. E o incircunciso afrontando Deus vivo. Esse menino falou assim: quem é esse incircunciso que ousa se levantar contra o Deus de Israel? Deixa que eu vou lá. Quando ele decide lá, o que Saul faz? Pega a sua vestimenta e coloca sobre Davi. Davi não conseguiu nem andar. Tem muita gente querendo fazer um milagre com a unção do outro. Tem muita gente querendo fazer as coisas, e Davi ele teve que tirar tudo aquilo para poder fazer o que ele carregava, o que já estava sobre ele. Não dá para você poder andar com uma unção e uma autoridade de ninguém. Tem que ser com algo que nós carregamos. Ele vai lá debaixo da sua atitude, você sabe o que aconteceu. Então a gente, quando nós estávamos falando aqui, o que nós precisamos é descobrir quem tem o que é necessário para poder curar. E eu sei que na passagem que Jesus, ele quando fala, e aí vai alguém lá e descobre, ao desafiar esse povo, descobriu no meio da multidão o que tinha uma geração querida. Aí eu falei, por isso que eu gosto do bispo, do que ele está fazendo aqui. Porque nós estamos aqui carregando uma unção só para poder ativar você, meu irmão. O que esse lugar precisa para poder ser transformado, o que essa igreja precisa para o avivamento que nós desejamos, não é que vai chegar não, já está aqui dentro, só que de repente você não sabe. Às vezes a gente está esperando vir alguém de Aparecida do Norte, às vezes a gente está esperando alguém vir lá de Samambaia, às vezes alguém está esperando vir do Rio de Janeiro, às vezes a gente está esperando, ei, Deus já colocou o que é necessário aqui dentro, já está na tua vida. O que precisa para esse lugar o Senhor já colocou aqui, porque Ele é que acrescenta. O problema é que às vezes você ainda não descobriu o que você carrega. Então, porque eu estou atrás de uma unção apostólica, porque eu posso não ser o melhor pastor dessa cidade, mas eu posso carregar uma unção para descobrir quem vai ser. Eu posso tocar em quem vai ser o melhor pastor, em quem vai ser o maior evangelista, em quem vai ser o maior mestre, porque a diferença entre você e eu é só a oportunidade, eu já falei isso. A unção já está no nosso meio. E a gente então quer poder. E aí a cidade de Paraty, ela cai debaixo desse manto de opressão. Essas jovens, uma geração perdida, iludida, e uma maldição hereditária sendo persistida sobre a nossa nação. O índice de divórcio na nossa cidade é algo violento.
O adultério é algo violento. A violência doméstica. Coisas que eu não sou um pastor, não espere me ver uma pessoa espiritual demais, porque tem gente que é espiritual demais. Tudo é demônio. Tem gente que é muito espiritual, bateu a cabeça, o dedo, arrancou a cabeça do dedo, arrancou a unha, o diabo está contra a minha vida. Tem gente que espiritualiza tudo. Apesar de eu não ser uma pessoa que espiritualiza tudo, mas eu, como homem de Deus, eu não posso deixar de ver as coisas de forma espiritual. Você está comigo aqui? Uma coisa é você espiritualizar tudo, outra coisa é você deixar de ver as coisas espirituais. Eu não posso deixar de ver as coisas de forma espiritual. Eu não posso, principalmente, estar aqui nesse tempo, em 2021, olhando o que está acontecendo no globo e não perceber de forma espiritual o que está acontecendo. Você acha que o Covid-19 é à toa? Você acha que o G20 está preocupado com você, com o clima? O Acordo de Paris está preocupado com você? Você acha que com esse teste em massa... Eu não sei, eu não estou aqui fazendo teoria da conspiração, eu só estou pensando. Eu só estou raciocinando. Porque a Bíblia fala de nós também no tempo da profecia. A Bíblia fala dos finais dos tempos. E nos finais dos tempos, às vezes a gente fica olhando de guerra e de rumores de guerra, mas a Bíblia também fala da igreja. Qual é o papel da igreja nesse período? De falsos profetas, da apostasia, de muitos se esfriarem na fé, do amor de muitos se esfriar. O que a Bíblia fala? Que nos últimos dias, os dias seriam abreviados. Amém ou não amém? E eu nunca vi você passar tão rápido, pastor. Eu estou com gosto do panetone na boca ainda, já estou montando chocolate no supermercado. Meu Deus do céu. Daqui a pouco você não vai nem assustar, meu irmão. Já está aí alguém vestido de Noel de novo. Aí você vai falar assim, o que eu vou te perguntar, o que você fez em 2020 de forma produtiva? De forma produtiva, o que você fez em 2020? Já passou, você nem viu. Apesar de que vai ser um ano inesquecível. Então eu preciso de olhar o que está acontecendo. Por que está todo mundo sendo testado? Por que a Constituição? Por que o Pix? Por que a moeda digital? Por que a gente já está acostumando a colocar a testa? Você já não vai reclamar mais no período do anticristo, porque nós já estamos acostumados. Você não entra em lugar nenhum sem estender a sua mãozinha e colocar a sua testa. Está treinando. A gente está sendo treinado em muita coisa. Nós estamos testando a nossa paciência, estão fazendo um monte de coisa. Então eu fico olhando, porque a Bíblia fala do nosso tempo. E aí, desse arrebatamento que a Bíblia promete sobre nós. E aí, pensando em tudo isso, eu falei que assim, meu Deus, eu preciso de ser igreja aqui dentro desse tempo. E uma geração precisa de ser alcançada. E Deus não vai permitir que o diabo, ele ganhe. Deus não vai permitir. Deixa eu te dizer uma coisa, a única coisa que o inferno tem é a porta. E já tem uma sentença sobre ela. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. E aí eu preciso, aonde que eu estou plantado, entender o que está acontecendo para eu poder então ser usado. Essa sentença que rege para ti, eu quero ser um instrumento de mudança e de avivamento ali. Então as pessoas que a gente chega, nós temos alcançado gerações, tocado em pessoas e colocado legado sobre elas. O que vocês querem aqui em Menonita no ano de 2020? O que vocês esperam desse tempo que você está gastando aqui dentro da igreja? O que você espera daquele pastor? O que você espera dos líderes dessa igreja? Herança ou legado? Eu cheguei, bispo, para a minha igreja, peguei uma nota de 100 e mostrei para eles. Eu estendi a nota de 100 e peguei a Bíblia e mostrei para eles: o que vocês querem de mim? Vocês querem herança ou vocês querem legado? Porque se vocês quiserem herança, então nós vamos trabalhar para poder construir prédio, para poder comprar ônibus, para poder comprar chácara. Ainda que Deus vai nos dar tudo isso, amém ou amém? Eu não estou pregando contra isso aqui não, amém, irmão? Por favor, não coloque palavra na minha boca. E eu estava mostrando para a igreja: se vocês quiserem herança, nós vamos trabalhar para ter coisas. Mas se você quiser legado, nós vamos depositar ações em vocês. Porque enquanto as pessoas estão lutando para poder defender estrutura, estão perdendo pessoas.
Nós precisamos salvar pessoas para poder ganhar as estruturas, é o contrário. Então, se você quer carregar um legado, você precisa de realmente estar envolvido com o equibalo e mergulhar de cabeça nesse enviado do Senhor, porque não temos mais tempo para perder. Nós não temos tempo para perder com conversa, com intrigas, com mágoas e com fofocas, porque as almas estão aí fora morrendo. As pessoas estão aí morrendo. E nós perdendo tempo em observar a vida. O crente é tão especial, até no jeito de fazer fofoca. O crente, você sabia que crente faz fofoca até com o olho? Ué. Crente é um negócio, meu Deus do céu, rapaz. A gente tem que vigiar demais. É só a esposa do pastor comprar um sapato chique, uma roupa lindona, e chega aqui com o cabelo todo feito. Tem irmã que faz assim. Não é verdade? Crente é terrível. É difícil. Essa é a igreja. Você quer herança ou você quer legado? Vamos perder tempo com algumas coisas. Nós precisamos, como igreja, entender o nosso propósito. E Deus quer fazer algo extraordinário, mas a quem há de ir por nós? Quem está disposto aqui a entregar a sua vida para poder salvar vidas? Quem está disposto aqui? Porque eu quero que esta palavra de hoje fique no seu coração. Pode ser, deixa eu repetir, pode ser que você não seja a pessoa que vai mudar a história de Goiânia. Deixa eu dizer aqui, pode ser que não seja você que vai mudar a história de Goiânia e do Brasil, mas eu afirmo que com certeza será você que vai mudar a história da sua família, da sua casa e da sua geração. Com certeza. Pode não ser eu que vou mudar a história do Brasil, mas com certeza eu vou mudar a vida de todo aquele que o Senhor colocar perto de mim. Porque eu carrego uma unção. Porque eu carrego um legado que foi instituído sobre a minha vida. Porque se eu posso dar um tema para essa mensagem hoje, eu gostaria de dar o tema de que chegou a nossa vez. É a nossa hora, querido. Deixa eu ler um texto para você, para não ficar só nas minhas palavras. Eu tenho esse grave defeito. Aqui, ó, eu estou com um esboço pronto, eu já escrevi um monte de coisa, mas assim, tem hora que o Espírito Santo me... Você está comigo aqui? Deixa eu te dizer aqui no livro de Gênesis, capítulo 21. A gente precisa obedecer o Espírito Santo. Está tudo pronto aqui, mas deixa eu deixar o Espírito fluir, amém ou não amém? Gênesis capítulo 26, me desculpe. O nosso irmão abriu o culto aqui e ele leu Samuel 7,12. E quando ele falou em Samuel 7,12 que uma pedra foi colocada entre Mispa e Sem, e escreveu-se nela Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostei do texto citado porque ele mostra o papel da igreja, do povo de Deus. Porque Ebenezer, essa pedra foi colocada e ela é como referencial. Não é que você é pior ou que você é melhor. Não é o que é antes, não é o que é depois. Ebenezer para mim é a referência do que Deus faz. Então eu quero, com base no texto que o irmão leu, mostrar que não só a sua vida menonita será referência dentro dessa cidade daquilo que Deus faz. As pessoas, quando procurar saber de Deus, eles vão olhar para vocês e falar assim: ali tem um Deus todo-poderoso que faz todas as coisas. E aqui em Gênesis capítulo 26 diz assim: e havia fome na terra além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as extremidades do céu e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Através de você, inúmeras pessoas podem ser abençoadas. Pessoas incrédulas que nem conhecem Deus, por causa da sua vida, pode ser abençoado.
Pessoas da sua família, primo seu, tia sua, pai seu, mãe sua, irmão seu que não tem compromisso com Deus, não quer nem saber de Deus, por causa da sua vida, ele pode ser abençoado. Aquele miserável que está lá, que todo mundo tem raiva, que está julgando ele já no inferno, eu não ponho ninguém no inferno, viu, bispo? Se eu não tenho o poder de colocar as pessoas no céu, eu vou pôr no inferno. Então tem gente que já está colocando a nossa geração todinha no inferno. Então esse miserável que está aí, improvável, que ninguém dá nada por ele, só por você estar dentro dessa igreja, porque você é obediente ao Senhor, ele pode ser abençoado e a mão do Senhor alcançar ele lá. Eu acredito no poder da transformação. Versículo 4: e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a vós e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da mulher, disse: é minha irmã, porque ele temia dizer: é minha mulher, para que porventura me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa então a sua vista. Então ele habitou aonde? Em Gerar. Primeira lição que eu vou aprender nesse texto é a dificuldade. É a dificuldade de que em Deus você muitas das vezes não tem que fazer nada. Você pensa que é fácil não fazer nada em Deus? Como é complicado às vezes você querer reagir, querer fazer alguma coisa, mas o Senhor te dá uma direção e você não fazer nada. Para não fazer nada em Deus exige muita fé. Exige muita fé, pastor Paulo. Porque nós temos uma tendência a reagir segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, segundo as nossas necessidades. É só bater uma necessidade, você quer resolver o problema na força do seu braço. É só não ter a comida lá dentro da tua casa, você vai fazer o que for. Eu não estou falando de você, eu estou falando de uma sociedade. Às vezes vai até roubar para poder comer. É só bater a dificuldade na porta. Às vezes a gente olha e diz que nós confiamos em Deus. E nós somos fatídicos em dizer que confiamos no Senhor, que amamos o Senhor, que a minha vida está na mão do Senhor. E aí, se eu coloquei a minha vida na mão de Deus, você tem que então acreditar no que Ele mandar você fazer. Tem um casal lá da nossa igreja, em crise, com as suas dificuldades, e vieram conversar comigo. Me chamaram: apóstolo, preciso conversar com o senhor. Fizeram um gabinete, fomos para lá. E ele falou tudo que tinha para falar, ela falou tudo que tinha para dizer, e eu ouvindo. Eu falei assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês que me chamaram, vocês que me ligaram para poder fazer o gabinete comigo, beleza? Beleza. Então, se você veio falar comigo, é porque você confia em mim. E se você confia em mim, então você vai fazer o que eu vou falar para você fazer. Porque se não for para fazer o que eu vou falar para você fazer, já acabou a reunião, vocês podem ir embora. Não precisa nem ficar aqui. Se você confia, então você tem que aplicar aquilo, porque não adianta. É o meu pastor, deixa eu ir lá falar. E o pastor vai lá e dá um remédio, dá um direcionamento, faz tudo ao contrário. Então para que está perguntando? Então, se você vem falar que você confia em mim? Então deixa eu falar para você. Tem uma pastora lá do nosso ministério também, eu por questão de ética, eu vou preservar o nome dela aqui, começa com Q e termina com o nome dela. Depois você pode perguntar para ela, está sendo gravado, depois ela vai ouvir. Pastora Kelly estava lá hoje, né, uma grande pastora do nosso ministério, mas na época ainda ela não era. E hoje também esposo dela, pastor da nossa igreja. A gente está lá, pastor, não é muito tempo, esse povo está comigo há mais de 15 anos. E ela veio falar comigo: o Eduardo está querendo namorar comigo, está querendo não sei o quê, mas... E ela não queria namorar com o cara, não queria casar com ele, ela não via ele como o homem da vida dela. Ela não via ele. Aí eu falei assim: bom, já que você veio falar comigo, vou te dar um direcionamento. Eu fiz uma pergunta com ela: qual é o perfil do homem que você busca? E ela diz: a característica é essa. Não, eu quero que você fale. Eu quero um homem assim, um homem do altar. Eu quero um homem assim, comprometido. Eu quero um homem assim, não sei o quê. Eu busco em Deus isso. Eu falei assim: então é o Eduardo. Deus está falando aí. Eu quero um homem assim, eu quero um homem assado, eu quero... Eu falei assim: esse homem é o Eduardo. O seu problema é o primeiro beijo. O seu problema é você ter coragem de se entregar. Agora eu vou te pedir um voto de confiança. Eu falei para ela: você confia no seu pastor?
Confio, pastor. Então eu vou te pedir um voto de confiança. Abre a porta e deixa ele entrar. Eu não estou falando para você casar com ele. Não estou falando para você casar com ele. Abre a porta e deixa ele entrar. Porque o namoro é justamente para você poder avaliar. É o tempo que você tem para ver se é de Deus ou não é. Esse período do cortejo. Que na verdade nós namoramos depois de casa, né? 34 anos, hein, amor? Oh, meu Deus. Então deixa entrar. E aí ela deu ouvido a voz do seu pastor. Ela falou que assim, quase que ela falou igual Jesus lá, quando os discípulos falaram para Jesus, sobre a tua palavra, então eu vou lançar a rede. E ela deixou. Rapaz, está lá com um filho lindo, são pastores do nosso ministério, uma vida tremenda, extraordinária. É porque às vezes a gente fala que confia no Senhor, mas não lança realmente a nossa vida na mão do Senhor. Então fazer as coisas, não fazer nada em Deus exige muito esforço, exige muita fé. E a gente quer resolver do nosso jeito, a gente quer fazer da maneira que está. Eu vou resolver. Não deu resultado a campanha, vai ser 7 semanas, né? A campanha 7 semanas não resolveu, então vai fazer do seu jeito? Ei! Vai fazer do seu jeito? O que diz Eclesiastes 3? Há tempo para todas as coisas. Eu tenho que confiar. Eu gosto de dizer que em Cristo, que crente não tem derrota. Eu não tenho medo de dizer isso. Crente não perde nunca. Não perde nunca. Só tem o tempo da batalha, só tem um tempo da guerra, só tem um tempo da luta, mas a vitória é sua no nome de Jesus. Só tem um tempo, mas a sua é a vitória. Qual é o crente que perde? Qual é o crente que é derrotado? É o crente que desiste. Porque não está no seu tempo. Porque não aconteceu do jeito que ele quer. Aí ele desiste daquilo que buscou em Deus, então se torna um derrotado. Porque quando eu limito o Senhor, meu amado, você diminui ele. Quando você trata a Deus, quando você igualiza o Senhor, você diminui ele diante de você, então a ação não está diante da sua vida. Então não dá para poder, não tem derrota, então você tem que confiar no Senhor. Porque está eu então dentro de Paraty, nesse ambiente que eu falei para vocês de opressão, nessa cidade onde que tudo converge para uma maldição hereditária. Eu não nasci num lar evangélico, infelizmente. A minha família é de um catolicismo de umbanda, apesar de eu nunca ser de terreiro. Mas eu fui inserido dentro dessa cultura pelos meus familiares. Eu, quando criança, a gente ia nos terreiros de congado, a gente ia dentro dos trabalhos que eram feitos do centro espírita, e eu via tudo que acontecia, as manifestações dos espíritos ali. Na verdade, eu ia mais por causa da comida, né? Porque fazia comida bacana lá, e a nossa casa era desprovida de algumas coisas. Mas eu cresci no meio desse ambiente. Então eu carregava um legado de religiosidade. Até que em Paraty, conhecido essa mulher, minha vida já caminhando também por todas as maldições hereditárias sobre a minha vida. Eu repetindo tudo aquilo que os meus pais e meus avós faziam. E eu vivendo essa vida miserável, até que numa escola bíblica dominical, num domingo como esse. Isso que eu amo. Quando o senhor falou que tinha culto aqui hoje, rapaz, esse é meu ambiente. E num culto como esse, alguém prega lá sobre a mulher do fluxo de sangue. Numa escola bíblica dominical, eu levantei a minha mão e aceitei Jesus numa escola bíblica dominical com a pregação da mulher de fluxo de sangue, para nunca mais sair da presença do Senhor. Nunca mais. E a minha vida... Agora o que acontece? Só que agora eu sou crente. Só que agora eu me batizei, agora eu disse não para o mundo, agora eu entreguei a minha vida a Jesus, agora o que me rege é o céu, o que me rege é o Yeshua. Agora eu já não ando mais debaixo de uma sentença maldita, eu já não ando mais debaixo de uma legalidade dada pelos meus antepassados, os meus pais, os meus avós. Eu já não ando mais debaixo disso, mas eu ando agora segundo o leão da tribo de Judá. Eu ando agora servindo ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Agora que eu já estou debaixo dessa sentença, então é a minha vez. E agora como é que vai ser? Porque nas vezes dos meus pais eles falharam. Só que agora eu sou pai. Só que agora eu tenho uma família. Só que agora eu sirvo o Senhor.
Então chegou a minha vez, como é que eu vou agir? Porque os meus pais falharam comigo. Então chega um momento que é um momento de transição. E eu usei esse texto aqui para poder lembrar para você que Isaac, a Bíblia diz que havia uma fome maior de que no tempo do seu pai, Abraão. E por essa fome ser maior ainda, nós estamos falando de uma região árida, nós estamos falando de um ambiente hostil, nós estamos falando de um lugar que não chove, que não dá nada, e uma fome maior que ainda na época do seu pai, só que agora é a vez de Isaac. Então é muito fácil quando nós somos pastoreados, é muito fácil quando alguém está fazendo alguma coisa por nós, é muito fácil como alguém está nos cobrindo, e quando chega a nossa vez, o que a gente faz? E aí eu fico imaginando dentro de uma história linda que tem Menonita, que foi Memocimos, de que foram os pastores que vieram antes daqui, de que os poços que foram cavados, do sangue que foi derramado, da evangelização que foi feita, de toda a estrutura espiritual que foi suportada para nós estarmos hoje aqui. A história desses homens foram escritas, as dificuldades na sua época, mas só que hoje nós estamos em 2021, agora é a nossa vez, agora é a sua vez, agora é a nossa hora. E o que nós vamos fazer? O que vão falar de nós? Sabe qual é a minha preocupação? Ah, meu pai, eu conto a história do meu pai para os meus filhos e para os meus netos, e às vezes na história que eu conto do meu pai, ainda que o meu pai morreu em Cristo, graças a Deus, já está na glória, mas quando eu conto a história do meu pai, infelizmente eu preciso de ter uma honestidade, eu preciso de ser honesto nas informações, sem querer denegrir a história do meu pai, mas eu preciso de ter uma honestidade intelectual e mostrar o que ele foi. O meu pai não foi bom. O meu pai tentou bater na minha mãe com um botijão de gás. Às vezes as pessoas olham aqui a gente pregando e acham que a gente é querubim, né? Acho que a gente foi gerado no céu. Acho que a gente só come maná. A gente come maná não, meu irmão. A gente que rói osso também. De ver a violência dentro da minha casa, de crescer com essas coisas. E infelizmente eu conto coisas para os meus filhos, de que o meu avô fez. Meu avô era um cara, meu avô deve estar queimando no quinto dos infernos agora, rapaz. Um homem ruim, um homem mau caráter, canalha, um homem que enganava as pessoas. Meu avô não perdia a chance de tirar dinheiro dos outros. Meu avô, ele tinha a capacidade, pastora, de pegar um ovo, fazer um furo no ovo com uma agulha, e arrancar cabelo, cortar e colocar cabelo dentro do ovo, e selar esse ovo com pingo de vela, e levava um ovo no bolso, e ia para a casa das pessoas, para poder fazer reza, benzer. E aí falava assim, tem um trabalho aqui na casa que fizeram isso, que não sei o que, não sei, não, contava uma história. Pega um ovo lá na tua geladeira. A mulher lá ia pegava o ovo, ia falar assim, eu vou te mostrar o que eles estão fazendo para você. E aí na hora que a pessoa fechava o olho para ele rezar, ele trocava o ovo. Na hora que ele quebrava o ovo no prato virgem, o ovo aparecia todo cheio de sangue, com cabelo, a mulher... Ah! Meu avô pegava uma folha de papel em branco e fazia ponta numa vela igual um lápis. E desenhava na folha um caixão. E escrevia uma data qualquer. Nós estamos em 2021, ele colocava lá 2032, por exemplo. Colocava aquela folha e chegava na casa da pessoa. Ah, você está me lá, não sei o que, fizeram uma macumba para você, que não sei o que. Pega uma folha aí. Aí a pessoa lá pegava o caderno, arrancava a folha. Escreve o seu nome aqui. E não sei o que, e aí punha fogo na folha. Aí na hora que punha aquele fogo na folha com o nome da pessoa, só ficava a cinza da folha queimada. Aí ele pegava aquele nome e passava aquela cinza em cima da folha, fazendo aquela reza braba dos infernos. Só que já tinha desenhado um caixão ali. Na hora que a cinza fazia em contato com a vela, aparecia o caixão com o nome da pessoa e uma data. A mulher... Ah!
Aí a mulher ficava, deixa eu falar com você, eu me converti, mas eu não tive amnésia não. Eu lembro das coisas. E aí a pessoa via aquele caixão com uma data, tá vendo? Fizeram uma macumba para você morrer no ano tal. A pessoa dava tudo pro meu avô para poder desfazer aquela macumba. Quem lembra do anil? Tinha uma pedra anil. Tem gente da minha época aí, glória a Deus. O senhor também, pastor. Era uma pedrinha pequenininha assim, anil, meu irmão. Era azul, mas tinha umas vermelhas também. Meu avô pegava aquela pedrinha de anil, picava ela, colocava no bolso e ia na casa dos outros para rezar. Chegava lá, ele soltava assim um anil no cantinho da parede e empurrava com o pé assim, ó. Aí ia lá na outra parede, a mesma coisa. Eu tô vendo aqui que tem um espírito de morte aqui dentro da casa. Pega lá 2 baldes d'água. Aí orava pelo balde, pegava o balde e vá na casa. Na hora que a água entrava em contato com o anil, vinha sangue. Um homem miserável, rapaz. Aí a pessoa via aquela água sair sangue. Meu Deus do céu! Você tem que me dar tanto de dinheiro para desfazer o trem aqui. Eu cresci no meio disso aí. Aí de repente eu entrego. E aí você acha que a vida do meu avô era uma bênção? Era uma miséria. Era uma vida miserável. Abandonou a minha avó. Minha avó, no parto do meu tio Paulinho, que é o segundo depois do meu pai, minha avó teve amnésia. Meu avô colocou minha avó dentro de um manicômio. Minha avó teve amnésia. Colocou minha avó dentro do manicômio. Minha avó ficou lá 18 anos. Imagina você com amnésia dentro do manicômio. Minha avó ficou louca. Ela não era louca, mas ela tinha amnésia por aprendendo as loucuras. Meu pai já de idade, já adulto, vai lá dentro desse lugar e pega a minha avó. Falou, não, vou levar ela embora. Os médicos falaram, você não leva não. Essa mulher aí defeca na mão, passa na parede. Não, ela é minha mãe, vou levar. Levou essa mulher para dentro da minha casa. Minha avó defecava na sala, a gente almoçando. E meu pai levou, até admiro muito ele por isso. E a minha avó ficou conosco uns 20 anos ainda. Pela misericórdia. Minha avó na caminha, no quartinho dela, ela dormiu, morreu sanzinha. Porque o amor da minha mãe curou a minha avó. O amor da minha mãe curou a minha avó. As pessoas davam banho na minha avó com vassoura, que tinha nojo dela, pegava a vassoura e esfregava as costas da minha avó. Minha mãe se indignou, pegou a minha avó e minha mãe cuidou. O amor supera todas as coisas. Só que nesse ambiente de caos eu cresci, só que agora eu tenho a minha família. Só que agora a minha vida está em Cristo, então chegou a minha vez. E o que eu faço? Agora é a minha oportunidade. Agora não é mais com meu pai. Agora não é mais com a minha mãe. Pastor, não vai dar tempo? Não. Relógio ali tem pilha Duracell. Agora é a minha vez. Agora não é mais com meu avô, com meu pai. Agora sou eu, é a minha família. É igual nós aqui. Agora não é mais com o Memo. Agora não é mais com os pastores. Agora é conosco. Então não era mais com Abraão. Agora é com Isaac. Há uma diferença entre desejo e propósito. Você como crente, você como membro dessa igreja, você como essa geração agora, nós temos que entender a diferença entre desejo e propósito, porque agora era a hora de Isaac. E a dificuldade era maior que no tempo de seu pai, a fome era maior que no tempo de seu pai, Abraão. Então quando ele olha a dificuldade, quando ele olha uma multidão para alimentar, quando ele olha a responsabilidade, que agora está na responsabilidade dele, agora é com ele, quando ele olha ele, falou assim, vamos para o Egito. Ô galera, levanta todo, estou falando a minha linguagem aqui para facilitar, amém irmão? Então ele vai falar assim, pessoal, levanta acampamento, vamos para o Egito. Lá no Egito tem comida. Vamos resolver o nosso problema. Está fácil, não tem comida aqui, vamos para lá. Agora ele é o mentor, agora ele é o responsável, agora é a vez dele. E quando eles levantam o acampamento, quando eles estão indo para Gerar, e quando ele chega ali, o desejo dele era chegar no Egito. Mas aí vem a voz do Senhor e fala assim, pss, pss, não vai não. Aí vem a voz do Senhor, ô Isaac, não desce não. Peregrina nessa terra aí. Eu vou fazer você prosperar nesse lugar. Eu vou fazer você ser muito rico e abençoado aqui.
E através de você, eu vou abençoar nações. E aí o camarada olha para o Egito, era o desejo. Mas em Deus estava o propósito. O desejo dele era ir para o Egito. Então há uma diferença entre o desejo e o propósito. E não fazer nada em Deus, querido, exige fé, mas pela obediência. Pela obediência, ouvindo o que o seu pai tinha lhe ensinado, ali ele o ficou. E você sabe o que Deus fez sobre a vida dele. Você sabe o que o Senhor colocou. Não dá para nós, no nosso tempo, transferir responsabilidade. É a nossa hora, é a nossa vez. A Bíblia diz que a terra espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Tem gente aí fora precisando da sua palavra. Nós estamos aqui sentados, num ambiente glorioso. Daqui a pouco você vai para casa, você vai ter um almoço lindo. Você vai abraçar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Mas tem pessoas que vão estar recebendo maridos embriagados hoje em casa. Filhos drogados. A terra espera a manifestação dos filhos de Deus. A resposta para essa cidade, a resposta para o caos dessa cidade está dentro dessa igreja. É a nossa vez. O que a gente vai deixar para essa geração? E aí, meu irmão, eu conto a história dos meus pais, do meu pai, do meu avô, para os meus filhos. E a minha preocupação é o que os meus filhos vão falar para os meus bisnetos de mim. Quem vai contar a nossa história? Quem vai contar a sua história? Que agora chegou a sua vez. O que vão dizer de você daqui a 50 anos, daqui a 100 anos? Não pode ter na nossa história omissão. Nós não podemos carregar a omissão, nós não podemos carregar o desrespeito, o desprezo, porque é a nossa vez, é a nossa chance. E Abraão e Isaac aqui, eles se posicionam em Deus pela obediência. Tem muita gente querendo ser usado por Deus em desobediência, não vai conseguir. Não tem como Deus usar você se você não cumprir os princípios, se você não estabelecer sobre a sua vida o que a Bíblia diz de você. Não seja, querido, seduzido. Porque quando nós estamos falando de promessa, necessariamente nós não estamos falando de lugar. Porque para mim promessa se trata de pessoas. Por isso que o desejo era ir para o Egito, porque no Egito tinha comida. No Egito tinha comida, mas a solução estava na mão de Deus. Então não se trata de lugar, se trata da pessoa. Se tirarem esse prédio de vocês, acaba a Menonita? Claro que não, porque a Menonita não é esse prédio, a Menonita é você. Menonita é cada um de vocês. É onde nós estamos, então. Não se trata de um lugar, porque a Bíblia diz que o Senhor desce o óleo sobre a cabeça e a barba de Arão, e ali o Senhor então ordena a bênção. Mas o óleo então ele desce sobre uma pessoa, e aonde ela está, a bênção então é estabelecida. Então não se trata de um ambiente, se trata de uma pessoa. Se nós formos seguir na leitura de Gênesis 26, você vai ver que Abimeleque depois ele pede que Isaac vá embora, porque ele prospera muito nessa terra e começa a se tornar ameaça. Os pastores começam a gladiar de um diante do outro, e ele prosperando, multiplica muito a sua geração, eles expulsam ele. Então ele vai para o vale, e ele chega lá, ele abre os poços do seu pai, e aí os caras vão lá e degladiam com ele, e tomam o poço dele. Ele vai para outro lugar e abre outro poço. Aí eles vão lá e tomam o poço dele de novo. E aí ele vai para um terceiro lugar. E aí ele abre o poço lá e dá o nome de Reobote. Então eu quero dizer para você, não se trata de um lugar, mas se trata de quem carrega uma unção. Se trata da pessoa. Então é onde eu estiver, esse ambiente será transformado por aquilo que eu estou. Então não tem como ser um instrumento de bênção se nós não estivermos na obediência. Só seremos usados pelo Senhor pelo princípio da obediência na nossa vida. Então às vezes é difícil não fazer do nosso jeito e confiar no Senhor. É muito complicado às vezes a gente negar a nossa superexistência.
Porque você é bom. Porque eu sei que você é bom no que você faz. Você só precisa de entender a importância de obedecer. Você só precisa de entender a importância de você estar debaixo do princípio daquilo que Deus tem. Porque, como eu falei, no Egito tinha comida. Mas a promessa e a solução estava na mão do Senhor. As circunstâncias, fala comigo, as circunstâncias, elas não podem nos fazer desobedecer, querido. As circunstâncias, não é porque as coisas estão difíceis que eu vou desobedecer. O Senhor vai lá e fala para Isaac assim: peregrina nessa terra. Primeiro que era terra de inimigos. O povo filisteu nunca foi um povo amigo do povo de Israel. Era uma miséria só. Não chovia, não tinha água, não tinha nada. Aí o Senhor fala assim: peregrina aí. Aí o cara olha para a dificuldade. Não vou fazer não. Deus tá maluco. Como é que Deus vai mandar eu ficar aqui nesse lugar? Pô? Rapaz, se Deus falou, está falado. Deus me permitiu ir na cidade de Mara. Foi a primeira cidade que, quando o povo de Israel, atravessando o mar, chega. Foi uma experiência extraordinária naquele lugar. Um lugar minúsculo, miserável, próximo do mar Mediterrâneo. E ali está então aquela água salubre. E eu fiquei sentado naquele lugar, todo mundo fazendo foto, os pastores ministrando, o mundo árabe ali, os muçulmanos ali, os beduínos ainda ali estão naquela região. E tem um poço, eu não estou dizendo necessariamente que é aquele, mas a região foi aquela. E tem um poço que eles fazem ministração sobre as águas de mar, e algumas pessoas enchem as suas garrafinhas para poder até provar da água, para poder levar como memorial uma série de coisas. E depois de toda a ministração, de tudo feito, eu fiquei sentado debaixo de uma árvore, olhando e meditando no texto. E é incrível, porque como que a gente não entende os propósitos e o agir de Deus. Eles examinaram aquela água e descobriram que aquela água, até por ela ter aquele sabor diferente, ruim, ela tem 2 minerais, dulamites e magnésio. E esses 2 minerais, eles fazem com que essa água ela tenha esse gosto ruim. Aí eu fico imaginando se Deus te leva a algum lugar errado. Porque quem levou o povo de Israel para aquele lugar não foi Moisés, foi o Senhor. A nuvem que direcionava, era a coluna que direcionava. Então foi Deus que levou esse pessoal ali. E quando chegou no lugar que Deus levou, eles reclamam. Pegou o graveto, jogou na água, porque era o desejo do povo, o povo não queria, e a água ficou de uma forma mais gostosa de beber, e beberam. Mas imagina você, se alguém que sai de uma terra e vai fazer uma caminhada longa e andar 40 anos, era para ser 40 dias, né? Mas andaram 40 anos no deserto, se não vai precisar. As mães aqui sabem muito bem, quando o seu filho está com desarranjo intestinal, se nós não damos para ele leite de magnésio, maisena. Toda criança que está com desarranjo intestinal, o que você dá para ele para parar? Quem aqui faz academia, um dos compostos de complementos, de suplementos, tem esses minerais, dulamites, essas coisas, para fortalecimento de músculo, para exercício e uma série de outras coisas. Agora imagina para quem ia fazer uma caminhada longa, e quem ia andar diante de um deserto, sem geladeira, sem casa, sem nada, e se não precisaria de minerais sobre o seu corpo. Deus não te leva. Ainda que o negócio é amargo, não significa que é o lugar errado que Deus te colocou. Deus não te leva em lugar errado. Deus levou eles onde que eles precisavam de ter o que era necessário para uma grande caminhada. O que era necessário. E às vezes, só porque nós estamos numa situação desconfortável, a gente está falando que Deus não está conosco. Só porque não está do seu jeito, Deus não me abençoa. Deus não me ama, eu estou numa vida miserável. Não é porque não está do jeito que você quer que Deus não está contigo, meu amado.
Se você for ouvir a história da Babilônia, tá a nação de Israel todinha na Babilônia. Sabe o que eu acho mais impressionante na história da Babilônia? Porque Deus está lá usando Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus está usando dentro da Babilônia Jeremias. Deus está usando dentro da Babilônia Ezequiel. Então a nação de Israel foi cativeiro e Deus foi com eles. Porque Deus estava na Babilônia, estava no cativeiro com eles, usando e falando. Não é porque o negócio está difícil que você está sozinho, não. O lugar da sua dificuldade, Deus vai com você. E Ele está com você. Ele só quer dar para você o que é necessário para você se destacar diante de uma dificuldade. Não é porque está doendo que eu estou sozinho. Deus, Ele é o nosso Deus. Ele não nos abandona. Então lá em casa está faltando um arroz, está faltando gás, mas não falta Deus. Eu estou precisando só dessa água amarga para poder entender. E se a minha dificuldade, e se a minha dor, e se a minha enfermidade for o necessário para que todos saibam que tem um Deus na minha vida, que seja, isso é equipá-lo, que seja para que todos saibam que eu sirvo um Deus, não importa se eu chorar. Essa mulher fechou a mensagem ontem aqui citando Timóteo, 2 Timóteo. O apóstolo Paulo combatiu um bom combate. Versículo 8, ela leu para nós: porque eu estou aguardando a coroa que me foi proposta, a coroa que me foi prometida, e o meu justo juiz. Ele está falando essa carta para Timóteo, e ele falou assim: vem ter comigo de volta. Cara, se você for olhar a carta de Timóteo, o final da vida de Paulo era um final miserável. O camarada estava preso, sozinho, abandonado, ia ser cortado a cabeça, ia matar. O cara estava com frio, falou assim: vem depressa, porque já é chegada a hora. E aí nesse ambiente de crise, nesse ambiente de prisão, nesse ambiente de morte, abandonado, sozinho, ele fala que é só eu investir em Alexandre, o latoeiro. Ele me foi muito pesado, tenha cuidado com ele. Quer dizer, eu investi tudo no discipulado, ainda me traiu. Olha o final da vida de Paulo, um final miserável. Mas o cara lá no versículo 8, ele vai lá e chama Deus, sabe de quê? O meu justo juiz. Está aí, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Esse versículo aqui é para você ir embora para casa hoje, entendendo que pode tirar tudo de você, só não pode tirar de você a convicção do que Deus é. Pode me tirar tudo, mas o apóstolo Paulo nessa história lamentável, se fosse no crente da geração Nutella de hoje, estava colocando culpa em Deus, cuspindo de Deus, amaldiçoando Deus e desviando e indo para o mundo. Mas Paulo fala assim: o meu justo juiz. O cara numa penúria, ele está chamando Deus de justo. É assim: eu mereço. Mas não roubou dele a convicção. Ele fala que assim: me está guardada a coroa da justiça. Combati um bom combate. O problema é que a geração de hoje, pastor, culpa Deus por tudo, reclama de tudo e quer ser usado como em desobediência e em desonra. Nós nunca carregaremos, nunca deixaremos um legado para a nossa geração se nós formos uma igreja que não entendeu o propósito, só estamos envolvidos com o desejo. Se eu estiver só envolvido com os desejos do meu coração, eu não deixo legado para ninguém, porque os nossos desejos são fúteis. Os nossos desejos só são temporais. Os nossos desejos, eles só são individuais, mesquinhos. Por isso que a Bíblia diz que os seus pensamentos não são os meus pensamentos, porque os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. E aí já diz Isaías: eu que sei. Por isso que a palavra diz assim: os pensamentos que tenho de vós. Meu Deus do céu. Que a gente possa entender verdadeiro, porque se eu for movido pelos meus desejos, é só o seu bispo pesar a mão em você, você vai embora. É só a gente dar uma... Aí as pessoas desistem. E o apóstolo Paulo, no momento da sua crise, o cara fala isso. Amado, não é a dificuldade
que vai me fazer desobedecer. Não podemos. Não é porque não está do jeito que eu quero. Então, você vai ver Isaac aqui, fica aí. De repente você já quis ir para outro lugar, você estava com vontade de fazer tanta coisa, porque você não concorda com a liderança dessa igreja. Porque não está do jeito que você quer. Mas não é para estar do jeito que você quer, não. É para estar do jeito que Deus quer. Só que Deus quer te treinar para algo muito maior. Então, o que vai ser a próxima década dessa igreja? Quando terminar essa conferência, eu vejo aqui que essa igreja gosta muito de escrever. Escreva. Escreva sobre a geografia do nosso Brasil, de Brasília, sobre o que está acontecendo de pandemia, das pessoas, do adultério. Escreva do que está aqui há 10 anos. Você vai lá e pega e veja o que você fez. De hoje, daqui a 10 anos. Se alguém vai poder falar de você. Se os seus filhos vão ter orgulho de você. Se os seus netos vão se orgulhar de você. Porque mesmo pela dificuldade, você resolveu obedecer o Senhor. A minha maior vontade, igreja, é que os meus filhos amem servir ao Senhor, porque consegue ver Deus em mim. Eu preciso que eles vejam Deus em mim. E eu todos os dias eu procuro dar esse testemunho. E não é só porque as coisas estão fáceis, porque a facilidade não nos faz crescer. A facilidade não nos treina em nada. É só prazer, é só gozo. Mas é a dificuldade que nos faz pessoas melhores, que nos aponta para o céu. Não seja seduzido a inclinar a esses desejos, em abrir mão daquilo que o Senhor. Não cometa esse erro de abrir mão dos propósitos do Senhor. O ministério de louvor, se quiser, pode vir para cá. O meu óculos é bifocal, tá, gente? Então eu baixei o óculos aqui para eu não enxergar o relógio lá. Agora eu melhorei aqui, falei, misericórdia. Coloque-se de pé, por favor. Na crise, na dificuldade, as pessoas elas têm uma tendência em se inclinar ao desejo da sua carne. É só a dificuldade bater na porta, e aí a gente quer se inclinar ao que a carne deseja. Não seja seduzido por isso. Permaneça firme. Permaneça firme, seja constante. Porque é por conta dessa situação que as gerações são abençoadas. Eu fico imaginando se Isaac tivesse desobedecido e fosse o Egito. O que Deus não teria feito. Ainda bem que ele obedeceu e Deus fez. Mas o que Deus não teria feito se ele tivesse ido? Talvez, minha irmã, muitas pessoas teriam morrido pelo meio do caminho. Mas como ele obedeceu e não fazer nada quando Deus mandou, exercício da fé, ele foi próspero. Toda a geração foi próspera. Todo mundo se alimentou. Eles se multiplicaram em Gerar. Então você não precisa de ir para Brasília. Você não precisa de ir para Manaus. Você não precisa ir para o Rio de Janeiro. Deus quer que você prospere onde Deus te plantou. Obedeça.